Gente, imagina que você está dentro de um episódio de Black Mirror. E a ciência avançou muito e descobriram uma tecnologia científica biológica fantástica para curar diversas doenças raras e fatais. E assim que você nasce, basta você contratar um procedimento que você tem garantia de nunca ter câncer na vida, nunca ter nenhum problema. E aí, claro, Black Mirror, né? No final você descobre que o negócio é uma máfia e não é nada disso. Vou fazer um outro exemplo. Imagina que quando você nasce, os seus pais são obrigados a pagar um dinheiro, uma quantia razoavelmente grande durante anos. Todo ano eles têm que pagar esse dinheiro. E é como se fosse uma seguradora que garante que vai ficar tudo bem com você caso você sofra um acidente de avião. Aí você fala, mas meu filho não vai andar de avião tão cedo, ou a chance disso acontecer é mínima. Ah, e tem um detalhe. Só se esse avião cair no Atlântico. Porque se, por exemplo, ele cair numa cidade ou num deserto, aí esse seguro não vale. Então você paga, porque está garantido que se cair no Atlântico, você vai ficar bem, porque você está pagando esse seguro desde que você nasceu. Vocês entenderam, né? Qual é o problema? Fiquei imaginando fazer aqui um vídeo assim, estilo pirula, sabe? Faz a pesquisa, dá os dados, os fatos, mas eu não sou bióloga, fiz uma pesquisa, vou passar os fatos para vocês, mas qualquer coisa que alguém que saiba mais que eu queira corrigir, ó, coloca aqui nos comentários. É um assunto que me deixa indignada, porque são pessoas de má índole, são mesmo, porque eu acho que uma pessoa que tem ética não faz um negócio desses, que se aproveita da fragilidade da vida dos outros para lucrar em cima disso e viver às custas dos dinheiros dos outros sem oferecer um serviço de fato. Eu estou falando aqui dos bancos privados de coleta de sangue de cordão umbilical, de células-tronco, né? O que são células-tronco? São células que têm a capacidade de regenerar tecidos e, em alguns casos, porque existem tipos de células-troncos, em alguns casos elas são capazes de se multiplicar e se transformar em outras células. Então, assim, se ela vai para um órgão, ela se transforma em uma célula daquele órgão. Se ela vai para os ossos, ela se transforma em células de ossos. Falando assim, bem leigamente, mas deu para entender o que é. Eu acho fantástico a pesquisa com células-tronco, eu acho que é uma coisa muito interessante que tem que avançar mesmo, que a gente tem que melhorar essa tecnologia, mas existe um grupo de pessoas que está se aproveitando da fragilidade de pais e mães e chove em cima desses casais, assim, com um discurso altamente apelativo e terrorista que faz você sentir culpa se você não contratar o serviço dele. Eu tive a infelicidade de ver isso acontecendo 2 vezes já em cursos de gestantes. Eles basicamente compram um espaço no curso para vender o serviço deles, que é um serviço caro, e basicamente eles prometem um milagre de vida eterna, que prometem uma coisa que eles não vendem. E isso é muito claro em toda a pesquisa que eu fiz. Não existe segurança no congelamento de células-tronco de cordão umbilical em bancos privados. Esse vídeo é para você que tem dúvida se vale a pena congelar ou não, contratar ou não esse serviço. Eu acho desonesto a forma que isso é feito. Se você passou por isso, você vai lembrar, porque eles chegam e falam, imagine se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, você não vai querer dar o melhor para o seu filho, porque se você fizer isso, você vai estar salvando ele de um câncer possível na vida futura, que se ele tiver algum problema sério, uma leucemia, um linfoma de Hodgkin, uma coisa assim bem séria, se você tiver contratado o serviço deles, então seu filho vai estar salvo. E por isso que você precisa fazer isso, você vai ser um pai muito melhor, uma mãe muito melhor se você fizer isso. Eles pegam esse gancho da culpa materna, paterna, para te convencer que você está investindo realmente na saúde, no futuro, na tecnologia, um lance assim bem Black Mirror mesmo. A questão é que não é bem assim, eles não passam a informação correta. É indiscutível a importância das células-tronco do cordão umbilical no tratamento de doenças de sangue. E aí que tá, para você entender o que você está contratando, você tem que entender para onde esse serviço é direcionado e por que ele serve e por que ele não serve. Ele não é uma panaceia dos deuses. No próximo vídeo eu vou falar da importância de não clampear o cordão umbilical do bebê assim que ele nasce, que não é assim, nasceu, cortou. E isso é muito importante, inclusive na tomada de decisão se você vai armazenar essas células-tronco ou não. Porque você pode estar não só tendo um prejuízo financeiro, sofrendo um golpe, como você está se prejudicando a saúde do seu filho ao fazer essa escolha. A ideia é o seguinte, você contrata um serviço. Existem 2 tipos de células-tronco oferecidas, né, digamos assim, quando o bebê nasce, né? Existe a célula que é coletada do sangue, do cordão umbilical, e a célula que é cortada um pedaço do cordão umbilical, que é uma célula que se regenera. Então, há 2 tipos, a do sangue, hematopoética, e ela só serve para tratar doenças de sangue, e as mesenquimais, que são células
Diferentes das hematopoéticas, as mesenquimais, elas se dividem, elas se multiplicam e elas são aquelas assim que se transformam em outros tipos de célula, elas servem para muito mais coisas. As de sangue, elas não se dividem, não se multiplicam e só servem para algumas coisas. Mas a pesquisa ainda está caminhando, a gente ainda não tem evidência científica sólida para dizer como usar, para que usar, se funciona ou não. Existe sim tratamento de transplante de células-tronco para tratamento de alguns cânceres, mas, olha, palavras do diretor da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Diz que a única indicação absoluta na literatura científica para o uso das células-tronco é um transplante de medula óssea. E, abre aspas, todas as outras utilizações em regeneração de tecidos e em terapia celular ainda são experimentais. Então, primeiro ponto, você está pagando por um negócio que você não tem certeza se vai funcionar, ainda está em caráter experimental, você está sendo cobaia. O próprio site dessa associação de hematologia, hemoterapia e terapia celular, eles criticam os bancos privados porque eles têm feito um comércio baseado em marketing e propaganda enganosa. Que eles vendem a ideia de que você vai garantir a vida do seu filho, a qualidade de vida, ao contratar o serviço deles. E aí o diretor da Associação Brasileira de Hematologia fala, isso é propaganda enganosa. Não existe evidência ainda sobre o uso, a gente ainda está começando os estudos. Então, hoje em dia, a principal utilização dessas células-tronco do cordão umbilical é para o tratamento de leucemia, que é uma doença do sangue, né? Então, o sangue do cordão umbilical, porque essas células-tronco hematopoéticas, elas só ajudam a tratar doenças relativas ao sangue, elas não ajudam em outras doenças. Só que olha o furo, se você tem, infelizmente, um bebê e aos 5 anos de idade o seu filho desenvolve leucemia, você não pode usar as células-tronco dele para tratar a leucemia dele. Porque a maioria dessas doenças de sangue, elas têm fundo genético. Então você não vai colher uma célula-tronco de uma genética que carrega a doença para curar a doença quando ela se manifesta. Não adiantou nada você ficar 5 anos pagando esse banco privado. Você foi enganado. Existem depoimentos de diversos médicos e geneticistas de que essa venda dessa ideia dos bancos privados de coleta de sangue de cordão umbilical, eles estão vendendo uma ilusão. Eu peguei alguns dados do ano passado, mas o dado principal é um dado que abrange um período de 10 anos, de 2003 a 2013, é um dado da Anvisa, e nesse período de 10 anos, mais de 90 mil bolsas de sangue de cordão umbilical foram armazenadas em bancos privados. 90 mil em 10 anos. Em 10 anos, 5 foram utilizadas. Coloca isso na proporção, gente, é 0,0012. São 90 mil pessoas pagando para 5 usarem e você não sabe nem se o uso foi eficaz. Então é bem aquele caso do acidente de avião, é você ficar pagando para ser um dia um caso, precisar, e se precisar você nem tem certeza se no seu caso vai ser útil, entendeu? Por isso a própria Anvisa, ela lançou, tá lá no site da Anvisa, são 2 PDFs muito bacanas, eu vou deixar tudo aqui embaixo, tudo que eu usei eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, eles vendem um serviço que não tem saída, a promessa é falsa, a propaganda é enganosa e o custo é alto. Se o maior uso desse sangue é para tratamento de leucemia, você já está pensando que seu bebê pode um dia desenvolver leucemia. A incidência de leucemia ela é pouco frequente. Entre 0 e 20 anos de idade, a chance de uma pessoa ter leucemia é 1 a cada 20 mil. E aí é o que eu disse, se a maioria das leucemias são provocadas por uma carga genética, você não vai usar células da mesma genética da pessoa, você vai precisar de uma célula-tronco compatível, mas não da mesma pessoa. E aí não adiantou nada você armazenar no banco privado. Existem os bancos públicos, e aí eu fico imaginando no futuro, se isso for mais acessível, mais estudado e menos prejudicial ao bebê quando nasce, talvez no futuro todo mundo possa ter acesso a uma célula-tronco autóloga, que quer dizer compatível com o seu organismo, mas que não é sua, porque vai estar disponível, o SUS hoje em dia é quem banca esses bancos públicos. Enquanto 5 pessoas usaram células-troncos armazenadas em bancos privados, nos bancos públicos ocorreram 4.000 transplantes para tratamento de leucemia.
5 para 4 mil. Tem um outro porém, essas células-tronco armazenadas nos bancos privados, eu não sei como é nos públicos, mas o dado que eu tenho é esse, elas só servem para alguém até 50 quilos. Então, se a criança já for maior e ela já tiver passado de 50 quilos, você perdeu aquele lote, não adianta de nada. Nem todos os cordões têm sangue suficiente para ter células-tronco em quantidade suficiente para garantir um transplante de sucesso. Então, às vezes, a contagem das células não é suficiente e você também está pagando por uma coisa que não vai funcionar. Quando um representante de um desses bancos privados vai no curso de gestante que você está frequentando, ele faz de tudo para você se sentir negligente se você não contratar o serviço dele. E eles pegam em pontos fracos das pessoas, eles usam o medo da pessoa para convencer. Mas aí você lembra desse dado, que em 10 anos, 90 mil coletas foram feitas e só 5 foram usadas. O coordenador de hematologia e transplante de medula óssea do Hospital Albert Einstein e presidente do Congresso da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, ele diz que do que congelar o sangue do cordão umbilical em bancos privados seja eficiente e sirva de alguma coisa. E ele reforça isso, que se uma criança tiver leucemia, ela não pode usar o próprio sangue dela. A gente fica nessa precaução de contratar um serviço seguro que parece prometer maravilhas tecnológicas, biológicas do futuro, mas cautela, muita calma nessa hora. Eu não sei em que pé anda a pesquisa de células-tronco no Brasil, tem toda aquela polêmica das células-tronco de embriões, tem pesquisas com células-tronco na polpa de dente de leite da criança, que você tire e armazena. Eu não sei como tá. A pesquisa é muito positiva, o problema é como eles estão vendendo isso. Bom, eu falei dos elevados valores cobrados por tratamentos que não têm comprovação de eficácia. Como é que é? Quando você contrata um desses bancos privados, em média a coleta do material é cerca de R$4 mil e por ano você paga R$800. Eles vão fazer isso parecer muito pouco, afinal você vai estar salvando a vida do seu filho. Mas eu fico pensando assim, você paga isso por 10 anos, você tem ali R$12 mil. Não é muito? Depende de quem está pagando. Geralmente quem contrata esse tipo de serviço é classe média alta, né? Eu sei. Mas tem gente que se mata para pagar de culpa de não estar pagando, porque foi prometido mil maravilhas, né? E com R$12 mil, você investe na saúde. Investe na saúde do seu filho. Investe em terapia, quando ele for adolescente. Investe em viagens, em esportes, em tempo livre. Investe esse dinheiro para ter que trabalhar menos e poder passar mais tempo de qualidade afetiva, emocional, ao ar livre com essa criança. É isso que traz saúde. Investe em comprar alimentos orgânicos. A saúde, ela tem um fator genético importante, mas ela é muito preventiva também. Saúde preventiva é muito importante. E por isso que a gente também não corta o cordão umbilical correndo para coletar o sangue dele, porque esse sangue é do bebê que nasce e isso faz toda a diferença para a saúde dele. Eu vou abrir aspas aqui e citar o documento da Anvisa lançado ano passado. Práticas irregulares ou ainda em processo experimental são muitas vezes apresentadas a pacientes e familiares fragilizados como promessas irreais de cura e melhores de doenças. Tais práticas são perigosas à saúde. Movidos pelas práticas mercadológicas, os serviços privados vêm sendo amplamente apresentados aos pais como um seguro biológico, muitas vezes por meio de fortes estratégias de marketing que podem induzir os pais ao erro ou à confusão. E aí o documento da Anvisa segue explicando que as perspectivas são promissoras, as pesquisas com célula-tronco estão evoluindo, a gente espera realmente conseguir usar elas melhor no futuro, mas não existe garantias ainda e esses bancos privados estão usando a insegurança das pessoas e o medo para lucrar e um salário de vida para eles às custas do medo dos pais. E a Anvisa reforça que o uso do próprio sangue para tratar a doença muitas vezes não é efetivo, pois o sangue já tem a doença em si ali, ele não funciona. Então a Anvisa não recomenda que a gente contrate esse tipo de serviço, ela coloca muita cautela de que a pesquisa ainda está avançando e os bancos públicos têm mais chance de dar certo quando você precisar, se precisar, do que você ficar pagando todo ano, sendo extorquido, é um negócio que você não sabe, né? Se vai funcionar e se é válido.
E a gente também não sabe a qualidade de armazenamento desses locais, as células são armazenadas em tanques de hidrogênio líquido, tem toda aquela coisa, mas a gente não sabe realmente se ela vai estar usável daqui a alguns anos, porque a Anvisa não tem uma supervisão segura desses bancos privados, né? E tem uma outra questão mais delicada ainda, que é que eu prometi para o próximo vídeo, é que quando o bebê nasce, 1/3 do sangue dele está circulando pelo cordão, está fora do corpo dele. Esse cordão ele carrega sangue, ele carrega mielina, que ajuda na formação do cérebro, ele carrega ferro, que previne anemia nos primeiros 2 anos de vida, se você deixar esse sangue voltar para o bebê. Eu vou entrar em detalhes no próximo vídeo, mas quando você corta o cordão assim que o bebê nasce, para garantir a coleta do sangue para o banco de células-tronco, você está, na verdade, tirando a saúde do seu filho para ficar pagando uma anuidade para uma garantia pretensamente futura, se um dia você precisar. Então, assim, investe na saúde do seu filho agora, né? Saiba da importância de você evitar o corte prematuro do cordão umbilical, de você deixar o sangue desse cordão ir para o corpo do seu filho. Isso garante uma criança mais saudável ao longo da vida. Não é guardar o sangue num tanque de hidrogênio, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a entender a problemática de tudo isso e a tomar uma decisão mais clara do que vocês querem para a saúde. Não deixe de se inscrever no canal e curtir se você tiver gostado, e assista ao próximo vídeo, que vai ser justamente sobre esse sangue do cordão umbilical, que é tão importante para o bebê e deve ser dado ao bebê quando ele nasce.